quando se fala dessa reflexão hegeliana sobre a religião cristã, né, sobre a Grécia também, a referência que o Hegel tem dos gregos, né, uma observação que tem que ser feita, que o Hegel depois, a partir de Iena, a partir da fenomenologia já, o Hegel vai mudando a sua visão da religião quanto tal, da religião natural, da religião da arte dos gregos, né? E da religião revelada, que ele vai dizer, que é a religião cristã, né? Então, é preciso observar a mudanças no sentido também da responsabilidade ou da possibilidade que as religiões têm de promover a liberdade, né? Então, a religião é um âmbito importante na filosofia do Hegel, desde a juventude se apresenta, né? Mas ocorre que, a partir de Iena, quando Hegel reconhece o princípio da especulação, da dialética, ou seja, a marca da época moderna, tudo vai ser examinado a partir de uma fenomenologia do espírito, né? Do percurso da consciência. Então, o Hegel, da fenomenologia, já vai examinar a religião a partir de um certo estágio do percurso da consciência, do percurso do espírito em geral, né? Então, não é o caso aqui o Hegel está fazendo análise da religião cristã. É claro que ele já tem essa ideia de percurso, mas esse percurso é guiado por uma concepção moral, né, e de liberdade, que ainda não é propriamente uma liberdade dialética na sua plenitude, né? Também há um caráter um tanto quanto reformista aqui em jogo, né? A religião cristã, o Hegel talvez tenha a expectativa de uma refundação da religião cristã a partir do exame do seu núcleo, né? A gente vê isso nesse trecho aqui, 240, tradução, logo no primeiro parágrafo, né? Quando o Hegel fala: o conceito moral positivo é capaz de perder o caráter da positividade se a atividade que expressa chega a ser desenvolvida pelo sujeito mesmo, adquirindo assim uma força própria. Então, a ideia de que o conceito moral positivo pode mudar se passar por uma instância subjetiva. Sem embargo, o que se chama correntemente positivo tem a característica de não ser uma atividade reflexionada na reflexão de nós outros mesmos, senão de ser algo objetivo sem poder perder jamais esse caráter. Então, isso que eu havia dito antes no intervalo, dessa incompatibilidade, né, que o Hegel ele vai se convencendo aos poucos de que esse é um caminho sem retorno. Essa cisão, essa separação, ela existe, não obstante, há na religião cristã um elemento especulativo que tem que ser colocado acima dessa característica, digamos, mais institucional da religião, né? Então, esse primeiro item, né, ele tem esse caráter geral da moralidade, amor e religião, né? Principalmente moralidade e religião positiva. E agora, o segundo item é religião, fundar uma religião, né? Essa expressão fundar uma religião, né, ela é significativa, né, porque no Hölderlin aparece esse termo stiften, eine Religion stiften. O Hölderlin, que é um verso que o Heidegger sempre comenta, né? Mas o que permanece fundam os poetas. Was aber bleibt, stiften die Dichter. Então, essa ideia do poeta como fundador, que está no Hölderlin, aqui o Hegel usa o mesmo verbo, né? Stiften, no sentido de instituir, né? De marcar, né?
uma religião. Esse fundar aqui não é ergründen, begründen, mas é instituir, né? Fundar enquanto instituir. E nesse item, então, Hegel considera que a instância ideal, essa instância que ele disse que deve corresponder à moralidade, o que se põe para a moralidade, para o sujeito autônomo, não deve ser um objeto que reprime, enquanto teoria, a moral, mas deve ser um ideal. O que é um ideal? Uma expressão de uma ideia livre. Então, esse ideal, ele corresponde a uma religião, ou seja, uma verdadeira religião que é, como diz o Hegel, livre veneração da divindade. Uma mera religião subjetiva sem imaginação é retidão. Depois do item 3, religião é a veneração livre da divindade. Quer dizer, a religião deve passar pelo crivo do sujeito, o exame do caráter da religião. A religião meramente subjetiva, sem imaginação, é a retitude, Rechtschaffenheit. Retitude aqui é no sentido de uma expressão de um caráter legal, de lei que se coloca. E isso não é uma religião livre, ela é subjetiva apenas, né? A religião pensada dessa maneira é unificação de sujeito e objeto e realiza o que Hegel, Schelling e Hölderlin discutiam como sendo uma necessidade nas cartas do ano de 1795, bem como também isso aponta para o tema da mitologia, esse tema que está no mais antigo programa, essa ideia de fundar uma nova religião é quase a mesma coisa que dizer que nós precisamos de uma nova mitologia. São sinônimos aqui, só que o Hegel pensa isso nessa linha da moral, como eu já falei, e o Schelling já está muito na coisa da física, da poesia, né? E o Hölderlin também, natureza e poesia, né? No Hölderlin essa não é bem uma religião, mas é uma espécie de atividade poética, né? Que seria essa expressão de uma veneração da divindade, né? Diz o Hegel na sequência dessa página 241, que é o parágrafo que começa aí onde sujeito e objeto, ou liberdade e natureza são pensados de tal modo unificados que a natureza é liberdade, que o sujeito e o objeto não são separáveis, ali existe o divino. Um tal ideal é o objeto de toda a religião. Uma divindade é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Não se pode dizer nada dela, de que ela seja sujeito em oposição ao objeto, ou que possua objetos. Então, o que nós temos aqui, se no primeiro item havia um impasse entre uma religião positiva e a moralidade, a saída disso não é a via da mera moralidade subjetiva, mas é esse elemento unificador no qual existe a livre expressão da religiosidade e a livre expressão da subjetividade, que é essa categoria do divino, né? Uma divindade que é sujeito e objeto ao mesmo tempo. E essa divindade, ela corresponde um pouco ao que o Hölderlin chama de ser. Só que aqui vai ser não só ser. Nós vamos chegar daqui a pouco nesse ponto. Ou seja, o Hegel, nesse item, propõe um tipo de relação religiosa na qual se evite a dominação, ou as relações de dominação entre sujeito e objeto. E isso aconteceria na presença da divindade e do divino, como unificação de sujeito e objeto, ou de liberdade e natureza. Ou seja, o divino aparece como uma natureza e como uma liberdade. O sentimento humano do amor é esse divino no homem. Então, o esquema é um pouco esse, né?
a positividade tem o divino e você tem o amor, que é o sujeito, né, subjetivo. Subjetivo, objetivo, mas com mais subjetivo. E aqui também, mais objetivo. Então, o Hegel está procurando elementos que exprimem tanto subjetivo e objetivo, embora no lado subjetivo. Subjetivo e objetivo, no entanto, no lado objetivo. Então, é um pouco essa dialética que já está aqui meio que nascendo, né? Que depois será a marca da filosofia do Hegel, né? Então, o que nós temos aqui é esse sentimento humano que corresponde ao divino. É o divino em nós, né? É claro que o referencial histórico e estético dessa concepção é a Grécia. Quando Hegel afirma, numa linguagem hölderliniana, que lembra trechos do Hyperion, quando Hegel afirma na página 242 que nos tempos antigos os deuses se moviam entre os homens. Essa expressão é bem típica do Hölderlin. Aliás, o Hölderlin, se não me engano, tem um poema que começa assim, que tem essa expressão do Wandelten. In alten Zeiten wandelten die Götter unter den Menschen. Então, em épocas antigas, os deuses passeavam, né? A tradução aqui é moviam, não é bom. Wandelten. Wandel é mudança. Wandern, com R, é uma coisa muito própria dos alemães, que é passear em floresta, né? Assim, caminhadas, né? Enfim, então houve épocas em que os deuses caminhavam entre os homens, né? E na medida que cresceu a separação, a distância entre os homens, também os deuses se depreendiam dos homens. Isso é típico Hölderlin, né? No Hyperion, né? Os deuses presentes e os deuses ausentes, né? E isso então se exprime aqui como um referencial estético dessa relação do divino com o amor. O referencial é a Grécia, né? E a peculiaridade do amor como o ideal é que ele é tanto objetivo como subjetivo. Isso se o amor é compreendido no quadro da religião, né? Como diz o Hegel, o ideal, na página 243, 243. O ideal não podemos colocar fora de nós. O ideal não podemos pôr fora de nós outros, pois então seria um objeto. Também não podemos colocá-lo somente em nós, pois então não seria um ideal. Então o amor é isso que não é nem fora nem dentro, né? Mas um ideal. E aí ele cita mais abaixo, já estou entrando agora nesse item amor e religião, ele cita o Fedro. Ou seja, o referencial são os gregos, e isso que acontece no Fedro, né? Que o amor ele transforma, né? Diante da beleza ocorre esse estremecimento, né? E é como se fosse um Deus, o amado, né? Enfim, nós temos então essa referência grega, embora esse trecho, amor e religião, que está aqui como item 2, ele já é um pouco confuso, né? Porque ele começa falando dos elementos históricos, né? E aí remete ao judaísmo e ao cristianismo, né?
onde há uma separação entre o homem e Deus, né? E surge de novo a noção de positividade, que o homem une o que não é unificável, né? Ou unifica o incompatível. Ou seja, essa sequência aqui, em que aparece o divino, no item anterior, no religião, fundar uma religião, ao mesmo tempo, o Hegel é como se ele aprofundasse a noção de positividade, como o contraponto dessa unificação do divino, né? Quer dizer, não é um divino que pune, mas um divino que que é recebido pelo amor. E aí o Hegel, é interessante essa noção de positividade, que aqui que o homem une o que não é unificável, ou une o que é incompatível, né? E de modo que o amor surge aí como um verdadeiro ideal, né? Não como algo que é oposto, né? A religião é uno com o amor. O amado não está oposto aos outros, é uno com o nosso ser. Às vezes solamente a nós outros mesmo em ele, e logo deixar-se algo diferente de nós outros, um milagre que não chegamos a compreender. Então tem essa questão do amor também como estranheza aqui sendo referida, né? Então, o que nós temos aqui, segundo uma interpretação que faz o Helmut Schneider, no livro Mythologie der Vernunft, essa coletânea Mitologia da Razão, que, aliás, com o título que remete imediatamente ao que eu tinha dito do Hegel, né? Foi organizada pela editora Durkheim, e é uma interpretação do mais antigo programa, né? E um dos organizadores, o Helmut Schneider, ele relaciona diretamente esses trechos do Hegel ao programa e fala que o Hegel passa de um posicionamento do sujeito da razão prática, como suprema unidade, o que seria o Kant, para uma teoria do amor como fundamentação de uma religião, na qual o objetivo e o subjetivo não mais se colocam um diante do outro como separados. E aí a referência é o Hölderlin, né? Então, há aí uma passagem, né, de uma autonomia do sujeito prático, da razão prática, mas que tem a marca apenas da subjetividade, para uma outra categoria que é o amor, né? Que é o objetivo e o subjetivo, e não como separação, né? E esse item sobre o amor a gente vai analisar à parte, né? Mesmo porque o Ripalda, aqui nessa tradução espanhola, já nem colocou o item do amor, porque na edição alemã da Durkheim, que eu tenho, que é a edição do Nó, de Liebe, o amor é um item que fica entre o amor e religião e crer e ser. Então, aqui, no caso, teria que estar o amor, o item que é o fragmento do amor. Então, nessa edição do Ripalda já nem aparece, porque é tido como um texto mais delicado, né? Então, por isso também a gente pode deixá-lo para o fim, numa análise. O que torna tudo muito difícil você enquadrar esses textos aqui numa análise muito rigorosa dos movimentos, das consequências e assim por diante, né? Então, passamos agora para o texto que é crer e ser, né? Que é o último do item desses esboços, né? Que, aliás, pode ser também fé e ser. E aí é interessante pensar no fé e saber, que é um texto do Hegel da época de Jena, né? Você tem aqui já fé e ser, lá é fé e saber. Então, ao mesmo tempo, você tem aqui a expressão ser, né? Então, no item crer e ser, o Hegel introduz um outro termo, que é fé, ou crença.
como uma espécie de fato que indiretamente atesta a unificação, percebida pela cisão ou pela oposição. Ou seja, para Hegel, o acesso ao ser não pode ser pela reflexão direta ou pelo pensamento que separa. E aí, nesse caso, o Hegel concorda com o Hölderlin. E antes da gente avançar aqui no texto do Hegel, essa noção de crença que é aqui colocada, é importante a gente passar rapidamente pelo texto do Hölderlin, Juízo e Ser. Eu deixei no Xerox 2 páginas, infelizmente esqueci de avisar antes, mas se vocês puderem, num outro momento, dar uma olhada nesse texto, talvez seja interessante. Mas o que ocorre nesse texto do Hölderlin? Juízo e Ser, né? O Hölderlin, ele tem aqui uma reflexão profunda e, enfim, o Dieter Henry escreveu quase 400 páginas sobre essas 2 páginas aqui do Hölderlin, né? Mas, enfim, eu não tenho toda essa pretensão de explicar tanto, né? Mas é um texto central, né? E marcou profundamente o Hegel. E é um texto que o Hegel ainda na maturidade vai levar em conta quando ele examina a atividade do juízo, né? Então esse texto Juízo e Ser, ele exprime de um lado o que é o juízo, né? Juízo, o julgamento. Juízo é a atividade que exprime o conhecimento, né? Exprime a própria consciência de si. Eu julgo, eu me reconheço a mim, o eu, no caso do Fichte, se reconhece a si na medida em que ele se julga. Na medida em que ele se separa, ele se percebe, né? Então o Hölderlin vai dizer que o juízo é, num sentido mais elevado e mais rigoroso, a originária separação do objeto e do sujeito, intimamente unificados na intuição intelectual. Então o juízo é uma Urteilung, ou seja, urteilen em alemão é julgar. Então o juízo é uma cisão, Teilung, de Teil é parte, né? Então o juízo ele separa, pensar é separar. Então o pensamento, tanto na parte teórica quanto na parte prática do Kant, na filosofia do Kant, ele é uma separação. O juízo ele é uma união do que está separado. Daí toda a problemática do juízo sintético a priori. Por que é a síntese, né? Porque é preciso de uma síntese? Porque a síntese é a expressão de uma união do que está separado. E também a expressão da unificação. Claro, mas é necessária a ideia de separação. Então, o juízo, todo o pensamento para o Hölderlin, o eu sou eu, a identificação da subjetividade é separação. Então, o ato do pensamento começa com uma cisão. Logo, toda atividade do pensamento de chegar à totalidade é vã. Porque o juízo está de um lado e o ser de outro lado. O ser é a ligação de sujeito e objeto. E o ser não é o juízo, né? E aí se coloca um problema para o Hölderlin, que o ser ele só pode ser alcançado indiretamente, não diretamente. E o ser, de alguma maneira, aí se põe uma possibilidade, se vem antes, né? Ou como fundamento da separação. Então, o ato de pensamento é separação e a unificação está no campo do ser, né? No campo do que se coloca antes da consciência de si, né? E esse ser, ele não é identidade, diz o Hölderlin, né?
mas ele está numa instância além. E aí o problema que se coloca a partir desse texto do Hölderlin para o Hegel é que a unificação então tem que ser procurada além do pensamento teórico, além da consciência. E logo surge a noção do amor e a noção de fé também. A fé, aqui no texto do Hegel, vai ser uma espécie de acesso ao ser, só que é um acesso indireto, não é um acesso direto. E aí que o Hegel tem uma relação com o Hölderlin que é de um lado concordante, de outro lado ele discorda, porque o Hegel pensa a fé como acesso reflexivo à unificação. Mas também a fé ela pode ser um desvirtuamento, né, desse acesso à unificação, quando ela é referida a mais de uma unificação, por exemplo, né? E aí é a fé positiva. Existe a fé como acesso indireto ao ser e a fé positiva, que é uma fé que apenas crê, mas que não tem autonomia, né? Então é nessa linha que esse texto aqui vai se colocar, né? Ou seja, a unificação, o argumento do Hegel é que a unificação não pode ser provada, mas apenas percebida indiretamente pela carência e precariedade do que é limitado e oposto. Entgegengesetzten, beschränkten. É necessário indicar que é preciso acreditar na unificação, a partir da percepção da insustentabilidade do que é oposto e limitado. A unificação, diz o Hegel aqui, na página 251 da alemã para a espanhola 244, que aqui foi pulado o Liebe, mas é na página 244, ele afirma que a unificação não pode ser provada, pois os opostos são os dependentes. Já a unificação, no que diz respeito aos opostos, é o independente. Então, o problema do dependente e do independente que aqui se coloca, né, no fim do primeiro parágrafo, não pode ser provada, posto que os opostos são os dependentes, e a unificação com respeito a eles é o independente. E provar significa demonstrar a dependência. Quer dizer, você não pode ir da dependência para a independência. O problema do Hölderlin. O ato do pensamento, ele, na medida em que se afirma, ele já separa. Então ele já separou o que é o ser, a unificação. Então não é possível pelo pensamento chegar ao ser. Quer dizer, isso diretamente. E aí entra a questão da fé. Quer dizer, a fé como um acesso pela percepção da separação. Indiretamente se sabe que há o ser. Se crê que há o ser, né? Então, isso me parece ser o sentido aqui desse trecho. Unificação e ser são sinônimos. Eu traduzi isso de outra maneira, do alemão. Unificação e ser têm sentido idêntico. Vereinigung und Sein sind gleichbedeutend. Tem um sentido idêntico, ele traduzido por sinônimos, né? Em cada proposição, eu vou ler a tradução que eu fiz do alemão. Em cada proposição, a palavra exprime a unificação de sujeito e predicado, um ser. Ser pode apenas ser crido. A fé pressupõe um ser. É portanto contraditório dizer que, a fim de poder acreditar, devemos primeiramente nos convencer do ser. É diante dessa independência, absolutidade do ser, contra a qual nos debatemos. Ele deve certamente ser, mas pelo fato de que ele justamente não é para nós. A independência do ser deve consistir no fato de que seja para nós ou não seja para nós. O ser deve poder ser algo puro e simplesmente separado de nós, no qual não reside necessariamente que nós cheguemos a uma relação com ele.
Em que medida algo pode ser, se seria possível que não o acreditássemos? Isto é, algo é possível, pensável, que no entanto não acreditamos, isto é, que por causa disso não é todavia necessário, da possibilidade de ser pensado, não decorre o ser. Ele é certamente como algo pensado, mas algo pensado é algo separado, oposto àquele que pensa. Não é um ente. Apenas desse modo pode surgir um equívoco no fato de que há diferentes espécies de unificações, de ser, e que se pode, nessa medida, dizer há algo, mas por isso não é necessário que eu o acredite. Tendo uma espécie de ser, não necessariamente lhe cabe uma outra espécie de ser. Além disso, a fé não é ser, mas um ser refletido. Nessa medida, também se pode dizer que aquilo que é, nem por isso deve ser refletido, deve vir à consciência. Aquilo que é, não necessita ser acreditado, mas o que é acreditado deve ser. Então, o que o Hegel aqui coloca, né, é essa questão de um ser separado da crença. Ou seja, pode até haver um ser, mas há vários níveis de ser, né? E o importante para o Hegel aqui é que o que é crido tem que ser. Não pode ser crido e não ser. E aí nós entramos aqui num terreno religioso, né? Num terreno de uma série de consequências, né? Quer dizer, o Hegel considera que a possibilidade de um acesso ao ser como tal é questionável. O ser do Hölderlin, no fundo, não é acessível. É como se Hegel, no fundo, mas o Hegel também antecipa que isso não significa que não há um ser da consciência, um ser compatível ao nível da consciência, que a fé consegue, um ser refletido, né? Que a fé consegue alcançar, né? Então, há diferentes tipos de ser, e não é possível ter acesso a um ser que ultrapasse a dimensão humana. E aí é interessante uma frase do Dieter Hendrich, que no livro dele, Hegel em seu contexto, é uma tradução espanhola. Eu cito essa tradução espanhola porque ela tem um exemplar dela no Instituto Goethe, não sei se tem aqui na biblioteca, da relação de Hegel e Hölderlin, né? E o que o Dieter Hendrich fala na página 24 desse livro é que para Hegel a origem de todas as unificações é o espírito e não o ser, como em Hölderlin. Ou seja, o Hegel transpõe esse ser hölderliniano além, e que de alguma maneira é de difícil acesso, para um campo do humano. Mas é claro que esse ser não vai ser pensado, ele tem que ser crido, no caso aqui, né? Um acesso de um sentimento das deficiências e da unificação, né? Não podemos nos manter no plano da finitude humana, no plano dos estabelecimentos ou das imposições de uma religião positiva, que requer que acreditemos num Deus que é um postulado. E igualmente é preciso ultrapassar a oposição do objetivo e do subjetivo, o terreno das cisões, e verificar como a unificação se dá no campo humano, contemplando a liberdade humana. É nesse sentido que entra em jogo a noção de fé, quer dizer, um acesso à unificação, mas que não é um mero pensamento, uma teoria que separa. E esse é um problema que aqui se coloca, que, no caso das religiões positivas, que é essa frase do Hegel, que se acredita em algo que não é. Ou seja, há uma tentativa aqui de reinterpretar o problema dos postulados no Kant, né? Essa ideia de postular a existência de Deus. Ou seja, quando Hegel fala que o separado encontra sua unificação somente em um ser, ele pretende se opor à concepção que emana da teologia da época,
de que a unificação pudesse conviver com o fato de que Deus é e ao mesmo tempo é postulado. Ora, isso significa supor dois seres, ou algo que é, mas não é, que precisa ainda de um postulado, etc. Ou seja, o problema é esse: se Deus é, ele não precisa ser postulado, e se ele é postulado é porque não é. Então há aí o problema do ser, né? O ser aqui, ele tem que ser um ser que exprime a liberdade ao mesmo tempo, né? E aí o Hegel, ele se coloca contra essa ideia de um ser que não seja humano, né? E o problema é que a fé positiva, ela age dessa forma. A religião positiva toma a unificação como dada, ou seja, como pré-existente, digamos dogmaticamente até, né? Sem que ela precise passar pelo crivo da consciência humana. É claro que isso também está implicado no Hölderlin, que o ser somente pode ser sentido na cisão, né? No entanto, isso não significa que esse pensar possa dar um caráter de ser ao ser. E aí o Hegel, no fim desse item, crer e ser, ele associa a filosofia kantiana à religião positiva, né? Onde a unificação é somente uma representação. Nas religiões positivas não é o homem que produz ativamente uma determinação. Então o Hegel, ele tem em vista esse trecho bastante complexo, que numa discussão com o Hölderlin, né? Ele tem em vista essa situação da religião que lida com dois seres, né? Um ser que não é, mas que é posto como ser, né? E que há aí uma certa contradição, né? São maneiras incompletas de unificações, né? O que Hegel diz na página 245, uma maneira de ser se confunde com outra. E aí que se coloca agora a questão do amor, né? O amor como sendo justamente essa unificação que é separação também. Mas não a separação enquanto tal. É uma separação que sabe da unificação. Então esse campo da passagem do humano pro ser, que é ao mesmo tempo um ser que tem um caráter humano e não separado, né? Antes de passar para o fragmento do amor, apenas indicar um pouco sobre a conclusão desse pensamento aqui, que é o Espírito do Cristianismo e seu Destino, a obra de 798 e 800, né, em que essa concepção de amor ela se coloca ainda no centro, né, num contexto maior do cristianismo, como o judaísmo, né. Enfim, toda essas articulações aqui separadas, né, elas alcançam no espírito do cristianismo uma espécie de sistematização, né? Mas vamos então a esse texto do fragmento do amor, que já é uma espécie de antessala da dialética que vai surgir no Differenzschrift, no escrito sobre a diferença, que nós vamos ver na próxima aula, e ainda o fragmento de sistema, no início, né? Porque o que o Jammer, que é um outro comentador do Hegel, diz que nesse fragmento do amor existe uma processualidade do absoluto, que o Hegel percebe que o absoluto é uma unidade da separação, isto é, do absoluto como unidade em si mesma diferente. Então isso seria o amor, né? O amor é ao mesmo tempo o unificador e a separação, né? Isso que no Hölderlin parece uma separação do ser e da cisão, no caso do Hegel encontra no amor algo que é parte e todo ao mesmo tempo. Então ela é uma unidade
da unidade e da separação. Ela não é só a unidade e a separação, mas é uma unidade e da separação. O que vai ser depois, no Differentiate, já essa identidade da identidade e da diferença, né? E não só identidade e diferença, né? E essas fórmulas que o Hegel vai encontrar como expressão da unificação, como unificação e separação ao mesmo tempo, né? Isso é o Jamer. Agora, como que isso se coloca no fragmento do amor, né? O trajeto desse texto pode ser tomado da seguinte maneira, né? Você tem primeiro a situação histórica da cisão, né? Mundo judaico, mundo cristão, né? Para uma possibilidade da unificação. E aí há uma discussão, uma passagem, uma recepção da filosofia de Kant, sempre em jogo, né? É engraçado aqui perceber que o Hölderlin falava do Moisés, né? Hölderlin fala que o Kant é o Moisés de nossa nação, que traz da montanha sagrada a energia da lei. Isso é uma carta que ele escreveu ao irmão de 799. Então, o Hegel, por seu lado, fala de Jesus, né? E Jesus é a realização da liberdade no mundo pela afirmação do princípio do amor, né? E aí nós temos uma espécie de ontologização, né? Também no amor, quase que a gente percebe uma espécie de fenomenologia do amor, né? O Hegel aqui nessa época não é uma fenomenologia do espírito, mas é uma fenomenologia do amor que existe é um esboço, né? Nesse texto sobre o amor, né? E o texto, ele parte, então analisa o amor e no fim ele se detém em alguns aspectos da relação do amor com o mundo moderno ou com o mundo burguês, né? Como eu já falei antes, na primeira parte da aula, há aqui uma diferença diante do Hölderlin, embora o Hölderlin também no Hyperion, no fim, faça duras críticas aos nórdicos, né? aos alemães, né? Como os que são cindidos, né? Então esse mesmo movimento há no Hegel, né? Da unificação para um contraste com a cisão, né? Mas vamos fazer uma rápida leitura estrutural desse texto, embora isso seja bastante difícil pelo caráter do texto, pela linguagem, né? Mas o que a gente nota aliás, eu tive uma dificuldade de imprimir o texto. Não sei se vocês tiveram esse mesmo problema. Quando eu fui imprimir esse PDF, ficaram linhas que não foram impressas, né? E aí tive que depois completar. Não sei se aconteceu isso com vocês, ou vocês conseguiram imprimir esse texto sobre o amor. Eu vou me concentrar primeiro nessa edição do Noll, que o Bakenkamp, nessa Hegel variante do fragmento de Liebe, traduziu em primeiro lugar. Depois tem os dois fragmentos comparados, que eu confesso que são muito difíceis de serem articulados, né? O Bakenkamp devia ter feito um comentário sobre isso também, né? Mas enfim, nesse fragmento do Noll, o que nós temos são 5 parágrafos. E há um certo círculo aqui, tipo uma espécie de reflexão circular, né? Bem própria do Hegel, aliás, que começa com uma situação, digamos assim, histórica, empírica, até, mas mais histórica, né? De uma alusão ao judaísmo e cristianismo, né? Onde impera o domínio sobre os objetos e o indivíduo, que tem parte nesse todo coletivo, nesse domínio, e ele perde também o seu valor e a sua autonomia. Ou seja, no mundo judaico, no mundo cristão também, né? Existe uma espécie de objetificação, né?
E o homem, ele como sendo parte disso, ele também, o indivíduo, jeder Einzelne verliert umso mehr an seinem Wert. Cada indivíduo perde em seu valor, em suas reivindicações, Ansprüche, em sua autonomia, Selbstständigkeit, em sua autossuficiência, traduziu o Beckenkamp. Mas Selbstständigkeit essa mesma expressão que surge na dialética do senhor e do escravo, depois do Hegel, né? Pois seu valor era apenas uma parte no domínio, an der Herrschaft. Pois o valor que o indivíduo tem se ele é um elo da dominação, né? Então o indivíduo sucumbe, ohne Stolz. Ele não é mais o ponto central das coisas. Orgulho de ser o centro das coisas. O fim do todo coletivo constitui para ele o supremo e desprezo a si mesmo, como uma parte tão ínfima quanto todos os indivíduos. Então essa é toda a situação, né, de uma relação de dominação e escravidão, que é a relação da religião segundo todo o cristianismo, mas já começando com o judaísmo, Abraão e sua família, né? Inclusive, isso está tudo no espírito do cristianismo. Aliás, temos aqui uma especialista nesse assunto, a Rosana, que talvez um dia nos conte toda a história toda a relação do Abraão com o filho, né? De como há uma renúncia ao amor e assim por diante. Tudo isso Hegel explora amplamente no espírito do cristianismo e seu destino, e é sempre uma dificuldade de amar, né? Uma dificuldade de se perceber como parte de um todo. Num certo lugar o Hegel fala que o problema do mundo cristão, judaico, né, é que não há a tragédia. Uma verdadeira tragédia não é possível. Por que se diz isso, né? Porque a tragédia é a percepção da parte no todo, né? Que é uma característica do mundo grego, né? Isso ele diz em Berk, volume 1, 297, eu não vou agora procurar isso, mas que não é possível uma tragédia judaica, porque essa ideia da parte do todo como uma relação recíproca, né? Enfim, esse então é o primeiro parágrafo, né? Essa relação histórica de dependência, né? Abhängigkeit, também é uma expressão que surge aqui, né? Isso é complementado no segundo parágrafo. O segundo parágrafo fala-se de um amor pelo morto, des Toten, em vista do morto. Aqui o amor não é amor do morto, mas é uma em vista do morto. Aqui o Beckenkamp traduziu isso por causa do morto, este amor por causa do morto, des Toten. Então, tem que é uma consequência desse amor da relação cristã, é um amor pelo morto, onde um amor em vista do que é morto, pois o amor é um amor pela matéria, é um amor material, né? O homem é em si oposto, e essa oposição, entgegengesetztes, é reciprocamente condição e condicionado, numa situação de ausência do incondicionado. E em sua consciência não reside a unificação eterna, em si mesma consumada. O outro, para a consciência, é por todos os lados um estranho, um ser estranho. E a ele a consciência está submetida e deve agradecer. Então, todo esse problema da oposição, né, que se coloca para a consciência, né? Não há a unificação.
na consciência. Apenas o nada e essa oposição. Né? Oposição aqui é entgegengesetzte, não é Gegensatz, é um posto contrário, né? E uma condição e condicionado. Ou seja, não há um incondicionado. Tudo é relacionado a coisas. Essas palavras coisas, Bedingung, Bedingtes, e não há uma situação que há além da coisa, né? Nenhum é incondicionado. Ele é apenas como um contraposto, tradução. O contraposto é para si reciprocamente condição e condicionado. Ele tem de se pensar fora de sua consciência. Nenhum determinante sem determinado. E vice-versa. Nenhum é incondicionado. Esse incondicionado é justamente o não coisa. Nenhum traz em si a raiz de seu ser. Cada qual é apenas relativamente necessário. Um é para o outro. E, portanto, para si mesmo, tão somente através de um poder estranho. O outro lhe é atribuído através de seu favor e de sua graça. Não se encontra em parte alguma um ser independente, a não ser um ser estranho, de cujo estranho o homem recebe tudo de presente, e ao qual ele tem de agradecer por si mesmo e pela imortalidade, pela qual suplica com tremor e temor. Então aqui é uma descrição das relações amorosas, digamos assim, o que o amor implica nessa situação de temor, né? E de estranhamento, de determinação recíproca. E aí, depois dessa relação negativa, né? de estranhamento, o Hegel então chega no terceiro parágrafo à verdadeira unificação, ao verdadeiro amor, né? E aí o contrasta a ideia de vida, né? Esse terceiro parágrafo ele começa com a caracterização da verdadeira unificação e do autêntico amor, que é o amor entre vivos. E aí o amor é pensado pelo registro da vida e do sentimento, em oposição ao entendimento, à razão e à reflexão. Então, de um lado, vida e sentimento, de outro lado, entendimento, razão e reflexão. É esse o percurso desse terceiro parágrafo, né? Quando o Hegel diz que o amor não é entendimento, cujas relações deixam o múltiplo sempre ainda um múltiplo, e cuja unidade ela mesma são contraposições. O que significa essa unidade que deixa o múltiplo como múltiplo? São as categorias, né? Categoria no Kant e tal. O entendimento, ele usa as categorias, qualidade, quantidade, relação, modo, aplica sobre o múltiplo, mas ele é a caracterização que mesmo as categorias ainda são unidades que dependem do múltiplo, deixam o múltiplo separado. Então, isso, ele não é o amor, né? A unidade do amor não é ainda contraposição. Ele também não é razão, a qual simplesmente contrapõe seu determinar ao determinado. Ou seja, não é uma razão que determina, que de uma instância prática impõe uma determinação, né? Ele não é algo limitante, nem algo limitado, não é algo finito. Ele é um sentimento. Então, o sentimento é, então, esse sentimento do vivo. O sentimento é a continuação do vivo no homem, né? E esse sentimento, no entanto, não é também um sentimento particular, justamente porque é um sentimento ligado à vida. Então é um sentimento de vida e é um sentimento não como uma soma de particulares, vários, separados, mas é uma duplicação de si mesmo da vida. A vida se duplica no amor. Uma unificação, né? E ao contrário da reflexão, que aparece mais para o fim desse texto, né? Desse parágrafo terceiro, no desenvolvimento, a reflexão ela produz no desenvolvimento sempre mais opostos. E aí você tem um pouco essa ideia da atividade da reflexão na vida.
E no amor, a oposição perde todo o caráter de estranheza. Há separação no amor, mas não como separado. Nota-se aqui a diferença, inclusive na expressão alemã. A separação é a palavra que trenntes, von trennen. Inclusive se fala em alemão, né? Ich bin getrennt. Quer dizer, eu estou separado. Quer dizer, não sou mais casado, né? Então, no amor existe ainda, de alguma maneira, que trenntes. Mas não como que trennte, porque senão não há mais amor, né? Então, in der Liebe ist das Getrennte noch. No amor existe ainda os separados. Aber nicht mehr als Getrenntes. Mas não como separados. É como se fossem dois, mas não são dois. Mas é uma unificação. Und das Lebendige fühlt das Lebendige. Das Lebendige fühlt das Lebendige. Ou seja, o que é vivo sente o vivo. Então, no amor se exprime a dinâmica da vida. Inclusive, se pode dizer aqui que o Hegel tem a referência do amor no sentido de um sentimento de vida, né? Que não só está no homem, mas pode ser tido como um fenômeno universal que já começa na natureza e assim vai, né? Então, essa ideia da duplicação de si mesmo, que é um pouco a estrutura da dialética, né? da dupla, do duplo no uno, né? E do uno no duplo, porque esse uno também não existe sem o duplo, por isso que ainda há separação, mas não enquanto separação, né? E aí a palavra getrennte é o oposto da entgegengesetzte. Uma coisa é entgegen. Entgegengesetzte. Então, isso são oposições, também tem a ver com setzen. E getrennt é apenas separado. Então, a reflexão, ela produz posições separadas. Isso tem a ver com o ato da própria reflexão. Eu me ponho como eu. E ponho, mas só que para eu me pôr como eu necessito também pôr um não eu, senão eu não me reconheço como eu. Então há no interior do eu uma alimentação do não eu. Enfim, essa é a dialética do Fichte, de posições. O eu se põe. Então a reflexão ela põe oposições. São posições opostas. No caso do amor, há uma separação, mas que não é ainda uma posição. Essa talvez seja um detalhe aqui na argumentação que é interessante observar, né, essa diferença de linguagem. Né? Então, isso é o amor. E aí, no quarto parágrafo, o Hegel continua aí sim que ele vai detalhar um pouco essa lógica do amor. Como que o amor é o sentimento do vivo, que o vivo sente o vivo, né? E aí ele entra toda nessa campo do separado, né? Do trennbar. Agora não é trennung, mas é trennbar, do que é passível de ser separado. Porque a questão é que o amor não consegue imaginar a separação como real, apenas como possível, porque os homens são mortais. Então, o amor, quem ama, a separação não ela só é uma possibilidade, não uma realidade. E no amor não há uma relação, não há matéria que se interpõe. E aí volta ao primeiro parágrafo. Se existe matéria por todo lado, né, e as relações são materializadas, né, de uma forma autoritária que se coloca sobre o homem, que é a matéria, enfim, uma materialização. No caso do amor, a matéria ela não ganha espaço. E sim, há uma tendência, há uma aspiração, né, de Liebe strebt, ela aspira, né, a unificar o mortal e torná-lo imortal.
Então, essa presença da unidade como uma realidade no amor, né? E aí tem todas essas considerações do Hegel sobre o pudor, sobre a vergonha e tal, né? De que o amor, né? O verdadeiro amor, ele tem vergonha, mas não, o amor, quem ama não tem vergonha. Ele tem vergonha de o amor não ser tão perfeito. Ou seja, causa embaraço para quem ama considerações de ordem infinita. Quer dizer, é como se fosse quer dizer, é embaraçoso tratar de relações, por exemplo, materiais, de relações... se bem que hoje em dia isso parece um pouco estranho, né? Porque você já casa com a separação de bens, sei lá o quê, né? Mas isso, para o Hegel, no caso, o conceito de amor, não cabe esse tipo de consideração, né? E quem no verdadeiro amor não cabe ficar fazendo cálculos, né? O que eu ganho, você ganha, isso é meu, isso é seu, isso eu comprei, você comprou, não sei o quê. Isso, o amor, ele não consegue, também nem vantagens, né? E aí o Hegel cita o exemplo aí dos tiranos, né? Que é uma certa vergonha, mas em vista da matéria, né? Em vista de um elemento estranho, né? Então a simples possibilidade da separação ligada à propriedade gera embaraços para quem ama. Ou seja, para o amor há uma não vontade diante do que ainda está separado. Isso não entra em jogo, é como se fosse o estranho é o que é o separado, né? Então essa vergonha, esse pudor não é a defesa do que é mortal, pois uma alma pura não sente vergonha de amar. Ela sente no máximo vergonha de esse amor ainda não ser perfeito, dele não ser imortal. Então, o amor, então, ele é mais forte do que o temor, diz o Hegel, pelo mortal, pela preservação de alguma vantagem no plano do mortal. E aí vem essa consideração também sobre o dar e receber, né? Que o amor é dar e receber, mas numa relação em que um não fica mais pobre ou mais rico do que o outro. Quanto mais dou, mais eu recebo. E aí ele cita, nesse contexto, Romeu e Julieta, né? De minha esquerda, desto minha habe. Enfim, todas essas considerações do finito, elas acabam perdendo espaço, né? E na relação amorosa não cabe cálculos, né? Eu tirei tanto amor, você tem que me dar de volta, tanto, ou sei lá, e também não existe a ideia de que se torna mais rico ou mais pobre, né? Ama mais, ama menos. Esse tipo de consideração estão aquém, né? Da relação amorosa, né? O quarto parágrafo se encaminha para a consideração de uma realização do amor, que é a geração. E aí o amor se liga à vida. Quer dizer, essa consequência do amor, que no certo momento o Hegel fala da criança, né? Que é uma unificação, uma separação e uma nova unificação. No sentido de que há um certo processo de amor que converge numa imortalidade enquanto geração, né? É dessa maneira que eu entendi esse trecho de que a divindade fez efeito, criou, né? Diz o Hegel. No sentido de que o amor, então, está ligado à dinâmica da vida. E no quinto parágrafo, o Hegel parece de novo fechar. Parece que ele fecha o círculo, né? Se começou com a separação, passou pelo amor, agora parece que ele volta de novo à separação. Porque aí entra o Hegel mesmo, né? Que é o Hegel que é um pouco deslancha prazeres. Porque ele vai dizer, tudo bem, essa unificação é completa. Parágrafo 5º, deixa eu ver aqui. Bom, aqui vai ser difícil de achar, que eu não consegui imprimir bem, mas o alemão é Diese Vereinigung der Liebe ist zwar vollständig. Ou seja,
Hegel considera tudo bem, é o completo. No entanto, existe um problema aí, né? De que o amor ainda se relaciona com muitas coisas mortais em torno dele, muitos objetos, como se relaciona com a relação de dominação que ainda persiste na relação entre amante e amado, e de alguma maneira se interpõe. Ou seja, existe ainda na relação dos que amam a questão da posse, do ganho, né? São então questões aí que se apresentam na relação amorosa. Ou seja, nesse ponto Hegel, eu percebo Hegel assim, é um fragmento mesmo, porque Hegel não chega a uma... Hegel no fim indica que esse amor é uma unificação, mas há ainda... existe o mundo, existe o que... Então, existe aí uma pedra no caminho, né? E o Hegel, me parece, nesse ponto, se aproximar bastante mais de certas considerações do amor no Werther, do Goethe, do que no amor do Hyperion, do Hölderlin. Porque no Werther, do Goethe, existe esse problema do amor, de que o Werther se apaixona pela Lotte, né? Mas que está prometida para o Albert, né? E o Albert é uma segurança, uma pessoa mais estável. E tem aquele episódio que o Werther é convidado a ser retirado de uma festa por relações burguesas, né? Então, o que ocorre ali se coloca um pouco esse ritmo do mundo, né? Diante do amor. E que então leva ao suicídio e tudo mais do Werther. E no caso, o Hegel me parece um pouco sintonizado no fato de que ainda existem objetos. Esse é o problema, né? Pertencem muitas coisas, né? Então, ainda há oposições, né? E tem uma nota que o Hegel coloca, que ele riscou. Isso indica, de alguma maneira, uma dúvida que ele tinha, né? Em que ele fala da relação de sociedade de bens, né? Gütergemeinschaft, né? Que de alguma maneira existe ainda sempre essa relação dos bens em jogo, né? E que é uma parte do homem, né? E aí os amantes não podem se suprimir a essas relações, né? Que se colocam, né? Então, é interessante que há aí um certo retorno, né, a uma relação de dominação que subsiste ainda diante desse ideal de unificação. Então, um pouco o percurso do fragmento sobre o amor, né? Obviamente, essa parte final, ela precisaria de mais detalhamentos, né, do que o Hegel quer dizer com isso, né? Mas eu acho que aí a gente pode perceber que isso vai acontecer na época de Iena, quando Hegel vai colocar essas relações da cisão no centro e o amor ali não surge mais como uma categoria que possa ser uma unificação, né? Nesse sentido como está aqui, né? Bom, basicamente isso. Na aula que vem, então, nós vamos para um último capítulo que fecha esse período de Frankfurt, que é o fragmento de sistema. No fragmento de sistema, de 1800, começa com a vida. Começa com a vida, passa pela reflexão e ainda aponta para a religião como instância da infinitude. Então, o fragmento de sistema é uma sequência, e ainda não é a época de Iena, não é a diferença, né? Então, na aula que vem, nós vamos começar rapidamente a passar por esse fragmento, mas o texto básico é a diferença dos sistemas de Fichte e de Schelling.
que é um texto bastante, esse sim é já muito difícil. Quando o Hegel penetra no especulativo e tudo mais, né? Enfim, então ficamos por aqui. Obrigado. Só uma questão em relação a conceito de amor.